Prezados amigos do futebol, durante toda a semana, o assunto predominante na imprensa esportiva brasileira foi a possível saída de Gabigol do Flamengo para o Corinthians. Dizem que o motivo maior é o fato de Gabigol haver vestido uma camisa do Corinthians para fazer fotografias, aparecer com a camisa corintiana. Não importando aí o motivo, cabe aqui uma análise ao longo da história do chamado Alvinegro do Parque São Jorge. Lembramos que o Corinthians, em certa época, contratou Paulo Borges, a grande figura do futebol do Rio de Janeiro. Foi buscar Paulo Borges no Bangu, uma repercussão enorme. Foi buscar Buião no Atlético Mineiro. Aí surgiu a história do timão corintiano. O objetivo era ganhar o Campeonato Paulista. O Corinthians não ganhou o Paulista. O máximo que conseguiu foi quebrar uma escrita de 10 anos sem vencer o Santos, inclusive com gols de Flávio e Paulo Borges. Flávio era o grande goleador do futebol brasileiro naqueles tempos. O Corinthians também contratou Almir no Vasco da Gama. Almir era chamado naquela época, está na imprensa brasileira, o Pelé Branco. Era um jogador extraordinário, atacante pernambucano, conhecido como Pernambuquinho, ídolo da torcida do Vasco da Gama. Almir, ao lado de Vavá, de Pinga, de Sabará, um grande time do Vasco da Gama, o super campeão carioca de 1958. Almir chegou ao Corinthians com realmente status de craque de primeira linha, o maior jogador brasileiro depois de Pelé, jogando no Corinthians. Não deu certo, foi mal recebido pelo jogador do Corinthians. Almir conta a história, tem um livro do Almir, e ele conta o que houve com ele no Corinthians. Não deu certo. Até Garrincha, o fabuloso Garrincha, já no final de carreira, com o joelho estourado, ainda assim o Corinthians foi buscar o Garrincha no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro ficou admirado. Corinthians contrata Garrincha, o grande Mané, mas ele não tinha mais condição física para jogar um grande futebol e pouco fez com a camisa corintiana. Tivemos a época também da contratação de Túlio Maravilha, artilheiro consagrado do Botafogo. Mas no Corinthians também não foi lá essas coisas, o Túlio Maravilha. Ronaldo Fenômeno, até o Ronaldo Fenômeno foi contratado pelo Corinthians. Uma loucura a torcida corintiana recebendo o Ronaldo. Ele fez vários gols, encantou a torcida em várias partidas. No final, o Corinthians foi eliminado aí de uma Libertadores da América por um time pequeno, a torcida caiu em cima e Ronaldo acabou deixando o Corinthians. E mais recentemente, nós tivemos Luan. O Luan era do Grêmio. Foi eleito o melhor jogador das Américas numa disputa de Libertadores. Chegou com festa no Corinthians. Não deu certo também, por incrível que pareça. Não jogou nada no Corinthians. Passou a ser perseguido pela torcida do Corinthians em toda a cidade. Corinthians teve que passar o jogador à frente. Então isso é um histórico, de grandes astros do futebol brasileiro que foram jogar no Corinthians e acabaram não confirmando lá todas essas condições que mostravam em outros clubes. Se vai acontecer com Gabigol, nós não sabemos, evidentemente. O tempo é que vai mostrar se realmente for confirmada a transferência.